Você que está aí me assistindo, quanto tempo do seu dia você passa dentro de casa e quanto tempo você passa fora de casa? Você que está me assistindo é trans? Como isso funciona para você? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre algo que não é muito legal, que é o fato de pessoas trans saírem menos de casa. Antes, eu vou avisar pra vocês que, assim como no vídeo passado, hoje tá muito quente aqui em Brasília, porque eu tô gravando isso no mesmo dia em que eu gravei o vídeo passado. Enfim, tá muito quente, eu tô suando enquanto eu falo com vocês, então ao longo desse vídeo eu vou estar suando, tá? Vocês vão ver suor aparecendo em mim, tá? Não tenho o que eu fazer a respeito disso. Eu não tenho dinheiro para ar-condicionado. Me manda um Pix, que aí eu vou ter dinheiro para ar-condicionado. Mas vamos lá, né? Passando por esse drama youtubístico brasiliense, vamos falar de um drama real, de algo que realmente é muito problemático para a sociedade. Não que aquecimento global não seja. Mas eu vou aqui falar sobre um problema muito específico de pessoas trans, que é o fato da gente não sair tanto de casa quanto pessoas cisgênero. É meio estranho, né, pensar a respeito disso, mas faz todo o sentido quando a gente para pensar no contexto histórico em que nós, pessoas trans, vivemos aqui no Brasil. Há algumas semanas saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva falando justamente sobre isso, sobre pessoas trans saírem menos de casa do que pessoas cisgênero. E, gente, começou barulho de obra aqui. Vamos tentar abstrair, por favor. Fiquem comigo, vai dar certo. Mas enfim, por meio das suas pesquisas, esse Instituto Locomotiva chegou ao número de que 9 em cada 10 pessoas trans tem medo de sair de casa. E esse medo é de sair de casa e sofrer alguma agressão na rua. 9 em cada 10. 90% de nós tem medo de sair na rua. É muito curioso como esse número 9, né, esse 90%, persegue a gente porque também são 90% de nós as pessoas trans que estão em situação de prostituição no Brasil. Será que é uma coincidência que a gente tenha 90% de pessoas trans se prostituindo e 90% de pessoas trans que tenham medo de sair de casa? Eu diria que não, mas isso daí fica para você pensar. Vamos aqui continuar discorrendo. E essa pesquisa também mostrou que 4 em cada 10 pessoas trans, ou seja, 40% das pessoas trans do Brasil, já sofreram algum tipo de transfobia na rua. Então, assim, 40% de nós já sofreu algum tipo de discriminação na rua pelo fato dessa pessoa ser trans. Você que está me assistindo, se você for uma pessoa trans, você faz parte desses 40%? Você já sofreu algum tipo de transfobia na rua? Me responde. Porque quase todas as pessoas trans que eu conheço já sofreram transfobia na rua. Eu já sofri transfobia em estabelecimento, não necessariamente na rua, mas já sofri transfobia em estabelecimento. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas foi um dado assim que, por mais que seja meio óbvio, quando você para pra pensar que 90% de nós está se prostituindo, que a nossa expectativa de vida é de em torno de 35 anos, né? Quando você para pra pensar em todos esses marcadores de quanto que a gente não consegue emprego, do quanto que a gente é expulsa de casa, do quanto que a gente acaba abandonando a escola, não porque a gente quer abandonar a escola, mas porque a gente é expulsa desses ambientes acadêmicos. Quando a gente para pensar o quanto de tempo que a gente deixa de viver porque a gente é morta, e quando a gente para pensar que 90% de nós está se prostituindo, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, faz todo sentido que 90% de nós tenha medo de sair de casa, que 40% de nós já tenha sofrido algum tipo de transfobia na rua. Isso fica muito óbvio. Mas não é porque isso fica óbvio que deixa de ser chocante. Eu fiquei chocada quando eu vi esse número, por mais que no fundo eu já soubesse que fosse algo mais ou menos assim. Até porque eu conheço muitas pessoas trans. Eu mesma sou uma pessoa trans. E eu sei o quanto que isso é verdade. Eu passei a sair bem menos de casa depois que eu iniciei a minha transição do que antes de eu iniciar a minha transição. E eu iniciei a transição aos 24 anos de idade.
Eu não tô falando isso só porque, né, nessa época eu tava na faculdade, tudo, porque eu ainda fiquei alguns anos depois de ter transicionado no ambiente de faculdade. E também, depois da faculdade, eu fui fazer outro curso e tudo. Então, assim, né, eu já tive que sair todos os dias de casa. De segunda a sexta, eu já tive a obrigação de sair de casa. Mas, ainda assim, no todo, eu saía menos de casa do que eu saía antes de eu iniciar a minha transição de gênero. Isso só mudou um pouco a partir de 2019, que foi quando eu fiz a minha cirurgia de redesignação sexual. E logo depois esse processo foi interrompido porque a gente teve a pandemia em 2020, né? Que aí eu não saí de casa de jeito nenhum, agora que eu tô começando a sair. Mas é muito estranho quando eu paro pra pensar nisso. Que eu tinha uma vida social em que todo final de semana eu saía de casa, em que costumeiramente eu estava em alguma festa, eu estava em algum ambiente, eu estava indo para o cinema, eu estava me consultando quando eu precisava me consultar no médico, sabe, no hospital e tudo. Eu estava muito mais inserida na sociedade como um todo do que depois que eu iniciei a minha transição de gênero. E, na verdade, eu fiquei muito mais feliz quando eu iniciei minha transição de gênero do que antes. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com muito mais medo de sair de casa do que eu sentia antes de iniciar a transição. Muito mais. Quando a gente inicia o processo de transição de gênero, a gente passa por algumas etapas que são complicadas. A primeira delas é as mudanças no seu corpo. Você fica com uma ansiedade grande para ver logo os hormônios fazendo efeito. Isso quando você toma hormônios. Mas, enfim, você fica nessa ansiedade e parece que o tempo não passa. E você fica ali durante um tempo, geralmente uns 2 meses, assim, com um corpo que as pessoas não conseguem definir de imediato se é um corpo masculino ou um corpo feminino. Às vezes dura muito mais do que 2 meses, às vezes dura um pouco menos, vai depender da biologia de cada pessoa trans. Mas a gente passa por esse período em que as pessoas olham pra gente e elas não conseguem ler a gente direito, seja enquanto homem ou enquanto uma mulher. Esse período é muito assustador, porque fica evidente que nós não somos pessoas cisgênero. Fica evidente que a gente está em um lugar que é um não lugar para a sociedade. A gente fica muito mais passível de sofrer qualquer tipo de agressão. O início de transição é um período muito complicado para a gente. Muito mesmo. Extremamente complicado. E ao longo do tempo, à medida que você vai ali tendo essas mudanças físicas, ainda existem mudanças que geralmente acaba demorando um pouco mais para serem concretizadas. Hoje está um processo mais fácil, mas eu estou falando da retificação de nome e gênero. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. Mas até o momento em que a gente consegue trocar os nossos documentos, a gente tem esse entrave legal. A gente sente um pouco de medo de ter que apresentar os nossos documentos em algum lugar, de ter que apresentar os nossos documentos quando a gente for fazer alguma compra, de quando a gente for no hospital, de quando a gente, não sei, precisar ir na delegacia para denunciar algum crime que a gente tenha sofrido. A gente fica com esse medo, porque a partir do momento em que você entrega o seu documento, mesmo que você tenha passabilidade, a partir do momento que você entrega esse documento, você passa a ser lida enquanto uma pessoa do gênero oposto ao seu. Você passa a ser lida enquanto uma pessoa que não é você. Você passa a ser lida como uma pessoa que não te representa. E aí você fica passível de sofrer várias violências. Inclusive, os contextos em que eu sofri transfobia em ambientes fora da minha casa foram justamente ambientes em que eu precisei apresentar os meus documentos. Eu já contei isso aqui no canal antes, mas teve uma vez que eu tava com uma alergia muito ruim, que eu tava com o olho todo inchado e que eu fui no hospital, eu fui acompanhada da minha mãe, inclusive. Eu ainda tenho esse privilégio de ter o apoio familiar, mas eu fui acompanhada da minha mãe. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui apresentar a minha carteira de identidade, no caso era minha carteira de motorista, mas quando eu fui apresentar, eu falei baixinho pra atendente que eu era uma pessoa trans. Eu falei, então, esse nome que tá aqui nesse documento é o meu nome antigo, o meu nome atual é Samantha, eu sou uma mulher trans. Quando você for chamar, tem como você me chamar por Samantha? E a atendente daquele hospital, ela pegou meu documento, olhou pra ele, olhou pra minha cara e falou: "Não,
o seu nome é esse que tá aqui, eu vou te chamar por esse nome que tá aqui. Aquilo foi uma transfobia. Naquele momento, eu não pensei duas vezes. Eu falei, tá bom então, obrigada. E tomei o meu documento da mão dela e saí daquele hospital. Minha mãe ficou desesperada, porque eu precisava daquele atendimento médico. Eu tava com o rosto inchado, então eu precisava daquele atendimento. Eu precisava entender o que estava me causando aquela alergia. Eu precisava entender se aquilo de fato era uma alergia. Eu precisava tomar algum anti-histamínico. Eu precisava de algum auxílio médico. E eu simplesmente peguei os meus documentos e fui embora daquele hospital. Porque eu não queria passar por essa situação de ter o meu nome morto sendo exposto ali, de ter que levantar quando me chamassem pelo nome morto, para que todo mundo que tivesse naquele ambiente visse duas mulheres levantando quando um nome masculino fosse chamado. Eu não queria passar por essa situação. Essa situação, além de ser uma situação que seria humilhante pra mim, ela ainda me deixaria passível de sofrer algum tipo de violência quando eu saísse daquele hospital, algum tipo de violência física. Porque eu não sei as pessoas que estariam ali. Eu não sei se alguém que estivesse ali naquele consultório, ou melhor, naquela sala hospitalar, aquela sala de espera do hospital, seria uma pessoa transfóbica que poderia sentir ódio pra depois me bater. Inclusive, esse hospital ele ficava num local mais ermo daqui de Brasília, né? Então, eu tava passível disso. Eu não iria passar por isso. Então, eu fui embora. E eu saí daquele hospital, passei numa farmácia, comprei um antialérgico e felizmente era só alguma alergia mesmo, porque o antialérgico que eu comprei resolveu. Até hoje eu não sei o que foi que me causou aquela alergia, porque eu nunca tive uma alergia como aquela. Meu olho realmente inchou, foi muito esquisito. Mas aquele antialérgico resolveu. E se não tivesse resolvido? E se fosse algo mais grave? Eu fiquei sem um atendimento médico. Eu deveria ter tido atendimento médico. Em inúmeros outros momentos, eu sei que antes de eu conseguir ter os meus documentos certificados, durante aquele período ali, entre eu ter começado a minha transição de gênero e o período de ter saído os meus documentos certificados, ou seja, durante 1 ano e meio, eu deixei de ir em hospital inúmeras vezes que eu precisava ir em hospital porque eu não queria passar por esse constrangimento. Eu não fui para consultas médicas por causa disso. Eu só fui passar a ter atendimento médico depois que a gente teve a inauguração do ambulatório trans aqui de Brasília. Até então, eu não tinha atendimento médico, porque eu não ia para o hospital. Se eu passava mal, eu tentava me medicar de alguma forma. E isso eu tendo plano de saúde. Mas eu evitava sair de casa para ir para um ambiente em que eu poderia acabar sofrendo algum tipo de violência, seja uma violência de uma humilhação de ter o meu nome morto sendo revelado para todo mundo, ou uma violência de quando sair daquele local apanhar. E isso porque eu tô falando de um local muito privilegiado. Eu sou uma mulher trans que tem passabilidade e que teve passabilidade muito rápido na transição. Então, o meu medo era das pessoas saberem pelos meus documentos que eu sou uma pessoa trans. Ou então de alguém que fosse me violentar e na hora percebesse que eu tinha um pênis e a pessoa me matar por causa disso. Então, além de ter o medo de ser violentada, que toda mulher tem, eu ainda tinha esse medo a mais. De que a pessoa que hipoteticamente pudesse me violentar fosse me matar por descobrir que eu sou uma pessoa trans e se sentir enganado ou algo do tipo. Então são muitos medos que passam na nossa mente. E volto a dizer, isso porque eu tô falando enquanto uma pessoa trans que teve o privilégio de adquirir passabilidade muito rápido. Imagina as pessoas trans que não têm passabilidade. Imagina as pessoas trans que não chegam nesse ponto de serem lidas ali na rua enquanto uma mulher qualquer. Imagina as pessoas trans que já são lidas enquanto trans a partir do momento em que olham pra ela. Imagina como é que não fica a cabeça dessa pessoa. Então é meio óbvio que essa pessoa vai evitar sair de casa. É meio óbvio que ela vai sentir medo. Porque 40% de nós já sofreu algum tipo de violência na rua em decorrência de ser uma pessoa trans. 90% de nós está se prostituindo para sobreviver. A nossa expectativa de vida é de 35 anos. Nós moramos no país que mais mata pessoas trans no mundo inteiro. Então é óbvio que a gente vai sentir medo. Isso é muito claro.
Então é óbvio que tudo que a gente puder fazer sem sair de casa, a gente vai fazer. Isso é óbvio. Mas ainda assim eu fiquei chocada. É um dado preocupante. No caso, eu peguei a matéria, né? Não foi o primeiro local em que eu vi sobre essa pesquisa, mas a matéria que eu peguei para fazer o roteiro desse vídeo foi uma matéria da Globo. Foi uma matéria que passou no jornal hoje, mas eu não assisti a matéria, eu só li a matéria escrita que vai estar linkada aqui embaixo para vocês. E nessa matéria tem alguns depoimentos que eu vou ler aqui. O primeiro deles é o depoimento do presidente do Instituto Locomotiva, que é o Renato Meirelles. Ele disse o seguinte, abre aspas, é o direito de ir e vir consagrado na Constituição brasileira, direito cada vez mais difícil de ser alcançado pelos brasileiros e pelas brasileiras trans. São pessoas que saem menos para trabalhar, visitam menos as suas famílias e têm menos atividades de lazer, com medo de serem agredidos na rua. Fecha aspas. E é verdade, isso exemplifica muito do que eu falei aqui. A gente fica com medo das violências. E sobre visitar parentes, como eu disse, a maioria de nós não tem a sorte que eu tive, porque eu tenho apoio familiar. Eu posso visitar os meus parentes, que todos eles, até os parentes que eu não gosto, até os parentes com quem eu não falo, até esses parentes vão me tratar enquanto Samantha, vão me tratar com pronomes femininos, porque a minha família como um todo me aceita. Mesmo a parte bolsonarista da minha família me aceita enquanto uma mulher trans. Então, eu tô numa posição muito privilegiada, mas a maioria de nós não tem esse apoio familiar. A maioria de nós é expulsa de casa. A maioria de nós não tem contato com a família. Então, a maioria de nós realmente não sai para visitar parentes. E nessa matéria também tem o depoimento da Larissa Nascimento, que é uma pintora automotiva, né? Ou seja, ela pinta carros, acho que motos também, enfim. É uma pintora automotiva. Ah, e ela também é uma pessoa trans. E ela disse o seguinte, abre aspas, com certeza vai ter algum olhar depreciativo, alguma palavra depreciativa para a gente. Os comércios olham feio para a gente, olham assustados, entendeu? Como se a gente não fosse de boa índole por ser trans, fecha aspas. E sim, inúmeros momentos em que eu estive em algum ambiente comercial em que eu precisei explicitar que eu sou uma pessoa trans, os olhares mudaram, os olhares mudam. As pessoas, elas ficam surpresas. Algumas olham com uma cara de espanto e você não consegue ler direito se aquela pessoa ela só tá surpresa ou se ela tá desconfortável com você. E volto a dizer, eu tô falando enquanto uma pessoa trans que tem passabilidade. Para quem já é lida logo de cara enquanto uma pessoa trans, os olhares estão aí o tempo inteiro. Em todo momento. E tem um outro depoimento também nessa matéria, que é da Rihanna Borges, em que ela diz o seguinte, abre aspas, teve um rapaz que começou a me encarar de uma forma ruim e, do nada, eu estava um pouco afastada da faixa amarela e só senti ele me empurrando, sabe? Sorte que outras pessoas vieram e afastaram ele e me tiraram. Se você não entendeu direito, a linha amarela, no caso, era a linha do metrô. Um cara tava indo empurrar ela na linha do metrô. Isso é uma tentativa de homicídio. Por ela só estar ali, naquele ambiente, esperando o metrô. E esse cara iria atirá-la dali. Ficou olhando pra ela antes durante muito tempo, encarando, e iria matá-la. Iria jogá-la na linha do metrô. Se ela iria morrer ou não, eu não sei, mas a intenção é clara, de matar aquela pessoa. E sorte dela que as pessoas que estavam ao redor interviram, mas a intenção era essa. E lembra quando eu disse que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans? Então, a maioria de nós é morta simplesmente por ser uma pessoa trans. É morta de formas absurdas. E isso deixa a gente com medo. Obviamente que isso deixa a gente com medo. Depois que eu fiz a minha cirurgia de redesignação, os meus medos diminuíram. Eu tenho saído mais de casa agora, né? Que, enfim, pude sair de casa, mas agora tem um agravante de que é dinheiro, porque eu tô quebrada financeiramente, então não dá pra sair sempre. Mas eu só comecei a me sentir realmente livre pra sair, pra poder usar banheiros, pra poder ir para qualquer lugar mais tranquilamente
depois que eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Não que eu não usasse banheiros femininos antes da cirurgia, eu usava, mas eu sempre ficava com um pouquinho de medo. Foi só depois da cirurgia que eu parei de ter medo quanto a isso. Foi só depois da cirurgia que eu parei de ter medo de, caso alguém tentar me estuprar, essa pessoa ou me matar quando descobrir que eu sou uma pessoa trans, porque eu já fiz a cirurgia, então a pessoa não descobriria no ato. Então os meus medos passaram a ser alguns medos assim mais próximos dos medos comumente das mulheres cisgênero, que é de ser estuprada na rua. Então eu continuo com medo de sair na rua em inúmeros momentos, mas os meus medos mudaram um pouco. Eles ficaram mais, eu não diria atenuados, mas eles diminuíram. Como eu disse, eles mudaram um pouco a roupagem deles. Mas eu ainda tenho alguns medos referente ao fato de eu ser trans. Eu tenho medo de alguma pessoa na rua me reconhecer enquanto uma pessoa trans e ser uma pessoa transfóbica e me atacar. É óbvio que eu tenho esse medo. A minha mãe tem medo que isso aconteça comigo. Inclusive, por vezes, a minha mãe fica com medo da exposição que eu me coloco aqui no YouTube, que eu me coloco aqui no Transmissão. Porque às vezes ela fica com medo de alguém que assistir os meus vídeos me reconhecer na rua e fazer alguma coisa comigo. Alguma pessoa que seja transfóbica. Então é um medo que ela tem. É um medo que as pessoas que me amam, que estão ao meu redor, têm. Mas a gente não deveria ter esse medo. Ou melhor, a gente deveria não precisar ter esse medo. A gente deveria poder andar livremente, a gente deveria poder adentrar todos os espaços, a gente deveria se sentir confortável em todos os espaços, porque todos os espaços pertencem a nós também. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Nós temos que poder estar em todos os ambientes que são ambientes de seres humanos. A gente não deveria sentir medo de existir no mundo, porque a gente existe nesse mundo. Mas o nosso medo não é infundado. Infelizmente, o nosso mundo continua reforçando cada vez mais que a gente tem que sentir medo. Por isso que a gente fala muitas vezes que só o fato da pessoa trans existir já é um ato revolucionário, já é um ato político. A nossa existência, mesmo sem a gente fazer nada, já é um ato político. Quem dirá quando a gente faz uma coisa simples como sair de casa para ir na padaria? Quem dirá quando a gente consegue fazer algo que é banal, mas que pra gente não é, que é conseguir ir para um trabalho, que é conseguir ir para a escola, que é conseguir ir para a faculdade, que é conseguir ir para uma academia, como eu tenho saído ultimamente para ir na academia. Quando a gente consegue, além de existir, viver. Aí sim a gente tá fazendo um puta ato revolucionário. Não deveria ser um ato revolucionário, mas acaba sendo. Enfim, esse vídeo eu não tenho uma resposta, eu não tenho um fechamento bonito pra dar aqui pra vocês. O vídeo acaba assim, desse jeito, com esse questionamento do por que que o mundo não deixa a gente viver? Por quê?